Obrigado, Quarteto Arautos do Rei. Enquanto ele não vem, nós seguimos esperando na certeza de que Jesus em breve vai voltar. E enquanto ele não vem, nós somos chamados, você e eu, para sermos uma voz mais forte de esperança. Não espere a volta de Cristo sentado num camarote. Não espere a volta de Cristo como um espectador que acredita que o Espírito Santo fará sozinho a obra, que os anjos de Deus farão milagres, que alguém vai cumprir a missão e você simplesmente curte sua vida e espera Jesus voltar. Enquanto ele não vem, o chamado é para você e para mim, para colocarmos tudo que temos e tudo que somos na propagação das 3 mensagens angélicas, no cumprimento da missão, para que Cristo volte logo e nós possamos ser realmente uma voz que faz a diferença, uma voz mais forte de esperança. Nós vamos estudar a Bíblia mais uma vez esta noite e eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 14. E enquanto você abre aí a sua Bíblia, o meu abraço carinhoso para todos os pastores adventistas do Pará, do Maranhão e do Amapá, da União Norte Brasileira. Esses pastores começaram uma série de reuniões hoje pela manhã, amanhã vão continuar e amanhã eu vou estar com esse grupo de pastores, na quinta-feira também, uma reunião de planejamento, uma reunião de oração, uma reunião de motivação para que esse grupo continue participando dos 10 dias de oração, esse movimento importante de comunhão da Igreja Adventista, para que eles mantenham claro o foco na fidelidade e na missão e ajudem a igreja a ser uma voz cada vez mais forte de esperança. Minha gratidão pelo trabalho relevante e comprometido de cada pastor da União Norte Brasileira. E um abraço especial também às comunidades que estão acompanhando, participando do projeto Adorai. Nós temos a comunidade de Barra do Corda, lá no sul do Maranhão, e eles estão ligados no Adorai, porque também querem ser ali na sua região uma voz mais forte de esperança, querem conhecer a palavra de Deus e receber a bênção do Senhor. E um abraço também para a tribo Caiapó, no distrito de Rio Maria, no sul do Pará, também estão acompanhando o Adorai. O Senhor fala a todos os corações, em lugares maiores ou menores, porque a salvação é para todos. O conhecimento da mensagem bíblica tem que impactar a cada coração. E eu tenho certeza que está chegando a esses corações e Deus está usando cada uma das pessoas de Barra do Corda, da tribo Caiapó e outras pequenas comunidades para ser uma voz de esperança aí onde eles estão. Eu quero dizer para você também que eu acho que o Adorai 2021 é igual o casamento de Caná da Galileia. Você lembra daquele primeiro milagre que Jesus fez em Caná? Quando ele estava numa festa, acabou a bebida, acabou o vinho, e a mãe dele pediu, olha, faz um milagre aí porque o pessoal está numa situação difícil. E Jesus foi lá, pediu que eles enchessem alguns recipientes com água, e ele transformou a água em vinho. E esse milagre foi um milagre simples, mas foi o primeiro milagre de uma série de 7 milagres que João apresenta em ordem crescente na primeira metade do seu evangelho. Só que a beleza daquele milagre é que quando as pessoas começaram a experimentar o vinho, disseram para quem coordenava a festa, uau, o melhor vinho ficou para o final. E eu quero dizer para você que eu termino hoje a minha participação no Adorai. O Adorai não termina aqui, o programa vai durante toda a semana, até sábado, nós vamos continuar sendo abençoados pelo Senhor, mas a partir de amanhã, no mesmo horário, o pastor Josanã Alves, que é o líder da área de mordomia cristã da Igreja para a América do Sul, ele vai continuar apresentando a mensagem da Palavra de Deus. E ele é um pregador profundo, ele é um pregador carismático, ele é um pregador espiritual. E você que está acompanhando a gente até aqui, se gostou, continue assistindo, porque vai gostar mais. E se não gostou, continue assistindo, porque a partir de amanhã, aí você vai gostar. E eu acredito que igualzinho ao casamento de Caná da Galileia, o melhor ficou para o final. Eu vou acompanhar, sei que você é abençoado porque eu aprecio particularmente muito as mensagens do pastor Josanã e sei que Deus vai usá-lo para apresentar a mensagem bíblica para cada um aqui no Adorai, uma voz mais forte de esperança. Eu quero convidar você então, como nós já falamos, a abrir a Bíblia e ouvir a voz de Deus aqui em sua palavra
em Apocalipse no capítulo 14. Toda noite nós falamos de uma mensagem angélica. Sábado, pela manhã, foi uma visão geral. Domingo à noite, primeira mensagem. Ontem à noite a segunda mensagem e hoje a terceira. Essas mensagens estão todas no livro do Apocalipse. São a última mensagem de oportunidade que Deus dá a esse mundo. E um povo foi chamado para dar essa mensagem. Agora, eu queria desafiar você a estudar mais o livro do Apocalipse. Você tem visto nessas noites como a gente pode tirar riquezas do livro. Coisas práticas, profundas, mas elas não estão na superfície. É preciso entrar. É preciso pesquisar, é preciso ler o Apocalipse, compará-lo com outras partes da Bíblia, refletir na sua mensagem, ler as análises a respeito do livro e você começa a montar o quebra-cabeça na sua mente. Leia mais o Apocalipse. Meu querido líder, meu querido pastor, pregue mais sobre o livro do Apocalipse. O momento agora exige uma mensagem mais sólida da palavra de Deus e você tem acesso a bons materiais de apoio. Pregue sobre o Apocalipse, ajude a igreja, os amigos a entenderem melhor que este livro, que parece um livro que mistura alegria, medo, que apavora algumas pessoas, que parece falar de tragédias, esse livro, na verdade, como diz o verso 1 do capítulo 1, é uma revelação. E mais do que isso, é uma revelação, portanto não é um livro indecifrável, não é um livro complicadíssimo, é uma revelação. E é uma revelação de Jesus Cristo, é uma revelação dele e é uma revelação sobre ele. Ele é quem dá e ao mesmo tempo ele é quem se revela. E quando você para ver o livro do Apocalipse, apesar das profecias, dos símbolos, das datas e dos sinais, o livro do Apocalipse não foi escrito só para revelar o futuro, como muitos acreditam. O livro do Apocalipse tem um foco claro. E a mensagem do livro, por trás de todas essas datas, símbolos e profecias, é deixar claro que Jesus vai estar com o seu povo do começo até o final, não importa o que aconteça, ele é o dono da história. Então, olhe para o Apocalipse como um livro cristocêntrico. Essas profecias complexas, algumas pesadas, numa linguagem difícil, elas não são um fim em si mesmo, elas são uma revelação de um Senhor que está por trás da história e está dizendo: eu acompanho cada capítulo, eu sei de tudo o que acontece, eu permito cada ato, eu realizo muitos desses atos, mas é para mostrar para você que eu estou no comando e eu vou estar com você, não importa o que aconteça, do começo até o final. Portanto, leve uma mensagem positiva do Apocalipse. É por isso que eu gosto de dizer que a mensagem do Apocalipse é uma mensagem de esperança. É uma mensagem positiva e não como alguns usam negativamente, só para exaltar as mensagens duras do Apocalipse. As mensagens duras do Apocalipse são uma consequência de não receber as mensagens positivas do livro. Nós pregamos as positivas e alertamos para a consequência, mas o que nós queremos não é pregar a consequência, é pregar a Cristo e as oportunidades que Ele pode dar através do livro do Apocalipse. Mas quando a gente vai então para o capítulo 14 desse livro, que eu gosto sempre de dar uma visão geral e ampliar os seus conceitos, nós chegamos agora à terceira mensagem angélica, que vai do verso 9 até o verso 12 do capítulo 14. Na verdade, quando eu falo em 3 mensagens angélicas, é preciso a gente entender melhor o conjunto delas. Essas mensagens são destinadas ao tempo do fim. E nós entendemos que esse tempo do fim é o tempo que envolve o processo de juízo investigativo no céu, quando o Senhor está encerrando o processo de julgamento da humanidade que antecede a sua vinda a essa terra. E nós chamamos este período de tempo do fim. E nós entendemos que a partir de 1844, quando começou esse juízo do céu, nós entramos nesse tempo do fim. Portanto, ao redor deste período, essas mensagens começaram a ser pregadas. Cada mensagem tem a ver com um período, a primeira, a segunda e a terceira. Mas elas não são restritas a este período, ou seja, a mensagem era para aquele momento, quando aquele momento passa, aquela mensagem não tem mais valor. Não, elas são cumulativas. A primeira mensagem, que teve como ênfase o resgate, foi importante para resgatar naquele momento, mas esta mensagem continua até o fim e se soma a ela
A segunda mensagem, que tem por ênfase Babilônia, um alerta a um movimento que tenta destruir ou disfarçar a mensagem de Deus. Se soma ao segundo anjo, que já se somou ao primeiro, a terceira mensagem angélica, e elas vão se somando uma à outra, até que quando chegamos na terceira, nós temos o conjunto de todas as três mensagens. A terceira tem uma ênfase, e a ênfase é o remanescente. E quando eu falo de remanescente, eu falo de um movimento religioso, assim como Babilônia também é um movimento religioso. Na segunda mensagem, a ênfase está no falso movimento. Na terceira mensagem, a ênfase está no verdadeiro movimento do Senhor. Remanescente significa resto. Remanescente não é a maioria religiosa. Remanescente é um pequeno grupo de fiéis ao Senhor. Essa é a visão do remanescente. E alguns muitas vezes querem lidar com a igreja adventista como se ela não fosse o remanescente, mas como se ela fosse Babilônia. E sabe, é interessante a gente ter um conceito muito claro com respeito a isso. E há muitos movimentos que aparecem dizendo, não, a igreja é Babilônia, eu quero convidar um grupo a sair dela para me seguir e nós vamos fundar um movimento remanescente. A Bíblia é muito clara, através da história, sempre que algum movimento religioso estabelecido pelo Senhor se afastou dos caminhos do Senhor, e o Senhor tirou de dentro dele um remanescente. E aquele grande movimento se perdeu. E aquele pequeno remanescente defendeu a verdade. Mas quando você vai para a última igreja e para o último povo, não é este fenômeno que o Senhor usou através da história que ele vai voltar a usar. Vai haver o que nós chamamos bíblica e profeticamente de uma sacudidura no tempo do fim. E sacudidura significa saem os maus e ficam os bons. O contrário do que aconteceu através de toda a história da igreja cristã. O processo de sacudir é exatamente esse. Você sacode o trigo para que a palha voe, para que ela saia e apenas o que é a essência e o trigo permaneçam. Portanto, a remanescente, a igreja remanescente, é a igreja do Senhor purificada daqueles que vão encontrando outros caminhos, daqueles que vão tendo suas crises, daqueles que vão abandonando o Senhor e vão saindo de dentro dela para que permaneça este povo fiel, que será agregado com os filhos que o Senhor está chamando. É um remanescente, é um resto que faz parte dessa igreja que o Senhor levantou. E eu, quando penso em remanescente, em resto, sempre vem na minha mente uma imagem. Eu lembro quando eu era criança, eu ia muitas vezes num armazém, num bar que ficava perto da minha casa, com algum dinheirinho na mão para comprar bala. Eu era criança, eu queria aqueles caramelos, aquelas balas, e eu ia até lá. E naquela época as balas eram vendidas como talvez em algum lugar no Pará, no Maranhão, no Amapá, ainda tenha lugares que vendem assim. Eram uns recipientes de vidro redondos que você podia girar e ele tinha vários pedaços com umas bocas, com umas tampas que você girava, tirava aquela tampa e aí conseguia colocar a mão lá dentro para pegar um bombom, uma bala e depois fechava outra vez e tinha vários recipientes desses com vários tipos de bala. E eu me lembro muitas vezes que eu consegui umas moedinhas na casa dos meus pais e fui lá para comprar minha bala. E quando eu chegava lá, para abrir aquela tampa, só tinha 2 balas lá dentro. Aquilo lá cabia, quem sabe, dezenas de balas, mas só tinha 2. E aquelas 2 eram, na minha visão de hoje, o remanescente, era a sobra, era o pouquinho que ficou. Essa é a visão que a gente pode usar para entender melhor o conceito do remanescente. É um grupo pequeno, não será a maioria religiosa, mas um grupo fiel ao Senhor. Esse grupo terá algumas marcas, esse grupo vai ter uma identidade, esse grupo vai ser caracterizado pela fidelidade e esse grupo vai ser comprometido com o cumprimento da missão. E a terceira mensagem angélica abre a identidade de quem é essa igreja remanescente. Eu poderia muito bem dedicar tempo aqui para estudar com você a partir do verso 9, 10 e 11 do capítulo 14, para abrir um pouco mais a terceira mensagem angélica, porque há muito o que falar. Mas eu vou me concentrar apenas no remanescente que aparece no verso 12 do capítulo 14. Eu queria que você desse uma olhada comigo aí. Essa é a marca, se a ênfase é o remanescente, aqui a gente conhece a identidade deste remanescente. Diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus
e tem o que mais? E tem a fé em Jesus. A Bíblia fala que essa igreja remanescente, de Apocalipse 14, verso 12, em primeiro lugar, é uma igreja perseverante. Em outras palavras, ela vai enfrentar provações, ela vai enfrentar apostasia, ela vai enfrentar crítica, ela vai enfrentar muitas dificuldades e perseguições até o fim. Mas essa igreja não vai se render a nenhum desses processos do inimigo, porque ela está caminhando com o Senhor. E como ela será perseverante? De que maneira? Onde é que isso vai aparecer? A Bíblia deixa claro, ela será perseverante, porque ela vai guardar os mandamentos de Deus e ela terá a fé em Jesus. Se você parar para fazer uma comparação entre as 3 mensagens angélicas, elas têm todas uma ênfase na adoração. A primeira mensagem angélica é um chamado para adorar a Deus. A segunda mensagem angélica é uma condenação para não adorar Babilônia. E a terceira mensagem angélica nos mostra como adorar a Deus. E como é que nós podemos adorar a Deus? Guardando os mandamentos do Senhor através da fé em Jesus. É essa combinação vital. Nós não guardamos os mandamentos meramente porque queremos obedecer. Nós não guardamos os mandamentos como forma de legalismo, como uma forma de comprar a Deus. Nós guardamos os mandamentos como uma resposta de amor e uma demonstração de fé, de dependência do Senhor. Esta é a visão de perseverança apresentada dentro da terceira mensagem angélica. E não sei se você notou, lá no começo eu mencionei que a primeira mensagem resgatava o Antigo Testamento, a criação e o sábado. E se você olhar aqui para essa igreja, esse povo remanescente, caracterizado pela perseverança, fidelidade, guardam os mandamentos, têm a fé em Jesus, você novamente vê tudo isso aqui. Aqui está o Antigo Testamento, porque é dele que vem os mandamentos de Deus. Em segundo lugar, aqui está o sábado, porque é parte dos mandamentos de Deus. E aqui está a criação, porque o sábado é o memorial do Criador. Portanto, o mesmo destaque, a mesma ênfase dada no começo, ela outra vez aparece aqui no final. E quando a gente continua para concluir essa visão geral da terceira mensagem angélica, a partir do verso 13 até o verso 20, a gente encontra o povo remanescente sendo separado e preparado para o encontro com o Senhor, a volta de Cristo nas nuvens dos céus. Você viu que maravilha compreender que existe uma razão por que nós estamos aqui. Nós não somos um movimento que simplesmente nasceu porque alguém teve vontade. Um movimento que nasceu pela profecia bíblica, um movimento estabelecido pelo Senhor, formado de seres humanos, com seus desafios, mas com uma missão, uma responsabilidade muito clara. E ela está ligada às 3 mensagens angélicas. Nós nascemos para este papel, para esta missão, para ser uma voz mais forte de esperança. E se nós nos tornarmos meramente um grupo de religiosos que tem o mesmo discurso, eu pergunto, nós vamos estar cumprindo o nosso papel? O Senhor não nos chamou para ser mais um, o Senhor nos chamou para cumprir um papel especial neste momento da história. Por isso nos consideramos este povo remanescente da profecia bíblica. Agora, um dos pontos que me chama muito a atenção, e eu quero concluir com ele, é o que a gente encontra na primeira e na terceira mensagem. Ambas mensagens têm a mesma ênfase. Se você der uma olhada, por exemplo, no verso 7, você tem a Bíblia aí, acompanha comigo. Verso 6 faz uma visão geral da introdução às 3 mensagens angélicas e à primeira. Mas no verso 7 diz assim, dizendo com voz forte. Essa é a forma que diz a minha versão bíblica, que é a Nova Almeida atualizada. Você pode ter uma outra versão bíblica que diz em grande voz. Mas eu prefiro ficar com essa é a minha Bíblia com papéis, com anotações, toda pintada. É a Bíblia que eu uso, é a última versão da Sociedade Bíblica do Brasil, muito fiel ao texto bíblico original. E ela fala aqui, a primeira mensagem foi anunciada com voz forte. Você vai para o verso 8, que apresenta a segunda mensagem angélica, não aparece essa expressão. E quando você vai para a terceira mensagem, aí outra vez, está ali, seguiu-se, verso 9, seguiu-se a estes outro anjo dizendo com voz forte.
Em outras palavras, a primeira mensagem foi anunciada com voz forte e a última mensagem deve ser anunciada com voz forte outra vez. Qual foi a primeira mensagem? Quando ela aconteceu? A primeira mensagem foi apresentada no século XIX. Ali ao redor de 1844, ela ganhou a sua força. Essa primeira mensagem apresentava no século XIX a volta de Cristo. Foi um tempo de muito estudo da Bíblia, de muita oração, de noites pesquisando, de noites discutindo, de noites orando, e foi aí que as mensagens da Bíblia foram sendo resgatadas, primeiro a volta de Cristo e outras que foram acompanhando essa mensagem principal. Mas o mais interessante é ver que as pessoas que fizeram parte desse movimento milerita ou adventista e que depois se tornou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, essas pessoas colocaram todo o seu coração na busca pela palavra e para anunciar a volta de Cristo. Eles vendiam tudo o que tinham para colocar os seus recursos no apoio à pregação do Evangelho. Eles acreditavam, se Jesus vai voltar, se essa é a nossa esperança, se o momento está chegando, não é para a gente ficar se distraindo com tanta coisa, vamos colocar o nosso melhor na pregação do Evangelho. E eles fizeram assim. Para eles não tinha dia e não tinha hora, não tinha sacrifício exageradamente grande. Faziam tudo para que a mensagem, esta que havia sido resgatada, pudesse prosperar. Só um exemplo para você acompanhar. No ano de 1844, os Estados Unidos tinha mais ou menos 17 milhões de habitantes e os participantes desse movimento adventista, que ainda não era a Igreja Adventista, mas um grupo que cria e pregava sobre a volta de Cristo, eles imprimiram e distribuíram 5 milhões de literaturas sobre a volta de Jesus. Sabe o que isso significa? Que eles entregaram, em média, uma literatura para cada 3,4 habitantes dos Estados Unidos. Isso foi um fenômeno para um grupo relativamente pequeno, que não tinha muitos recursos, mas eles se sacrificaram para que a mensagem pudesse alcançar muitos corações. E sabe o que isso significa? Que a primeira mensagem angélica, ela foi anunciada com voz forte. Mas quando você vai para o verso 9 e encontra a terceira mensagem angélica e outra vez essa expressão, voz forte, eu quero dizer para você que a última mensagem angélica é a mensagem que está em nossas mãos. É a última mensagem, a terceira, ela é para o último povo, a última igreja, e nós cremos que esse papel está agora em nossas mãos, nas suas e nas minhas mãos. Estão nas mãos, ou ela está nas mãos, daqueles que entendem o tempo que nós estamos vivendo. Não é um tempo qualquer, é um tempo de misericórdia, é um tempo de oportunidade. Está nas mãos daqueles que amam a volta de Cristo e desejam ir para o céu e levar o máximo de pessoas preparadas ao seu lado. A terceira mensagem angélica está nas mãos daqueles que entenderam que o seu chamado foi para ser uma voz de esperança. Mas agora, por causa da pandemia, também entenderam que o seu chamado é para ser uma voz mais forte de esperança. Porque a pandemia deixou um buraco no coração das pessoas. Um buraco de medo, um buraco de desespero, um buraco de insegurança. E o Senhor está dizendo, gente, vocês entenderam que o meu chamado foi para ser uma voz de esperança, para levantar as pessoas, para trazê-las até mim, para levá-las até a Bíblia, para transformar sua vida, para trazê-las para o reino da graça. Vocês entenderam isso e entenderam que no fim do tempo do fim, o mundo estaria mais agitado, o mundo estaria sofrendo mais, portanto a voz de esperança tem que ser mais forte, para que as pessoas consigam ouvir no meio de tanta confusão, para que elas consigam sentir a esperança no meio de tanta dor, tanta lágrima, tanta insegurança. É por isso que a voz precisa ser mais forte e o momento agora exige isso de nós. Portanto, o Senhor diz, a primeira já foi cumprida. E eles se entregaram por completo. E eles foram uma voz muito forte de esperança quando essa primeira mensagem foi anunciada. Só que agora está em nossas mãos o desafio de terminar aquilo que eles começaram. E nós não vamos terminar, como eu dizia no começo, assistindo de camarote, tranquilos, quem sabe até ajudando financeiramente, mas não entregando sua própria vida para essa obra. O Senhor chamou cada um de nós
para assumir um compromisso com mais fidelidade e com mais missão. Um compromisso de entregar o seu coração, entregar os seus dons, entregar o seu tempo, entregar a sua família, entregar os seus recursos financeiros para que essa obra possa prosperar. E eu quero desafiar você. Se você crê que é parte desse movimento, que foi chamado para anunciar com voz forte, por favor, renove a sua fidelidade. Pare para fazer uma autoanálise. Como você está usando o seu tempo? A prioridade é do Senhor. Eu sei que você tem que trabalhar, eu sei que você tem uma família para sustentar, ou tem uma carreira que você está construindo, e o Senhor nunca pediu para que você deixe de fazer isso. Faça as suas coisas, mas entregue o seu melhor, o melhor da sua influência, dos seus dons, do seu tempo, para ajudar na sua profissão, no seu negócio, na sua influência, para levar pessoas ao Senhor. Isso é fidelidade, é dizer, Senhor, eu estou comprometido, é isso que eu quero, é isso que o Senhor pede de mim, é isso que eu estou disposto a fazer. Ao mesmo tempo, o Senhor pede para você entregar sua família, para você não ir sozinho, para você muitas vezes se sacrificar junto com a família, para que todos vocês, na influência que têm, juntos, unidos, façam a obra do Senhor e automaticamente estejam trabalhando pela salvação da própria família. Porque famílias que entram juntas na fidelidade e na missão são famílias que permanecem unidas e são famílias que se preparam para o céu. E o Senhor pede para você, por favor, renove a sua fidelidade também nos dízimos e nas ofertas. Esse é um tema, eu já disse aqui, que a gente muitas vezes se sente desconfortável ao falar. Porque parece que numa pandemia, quando há uma carência de recursos, onde está todo mundo tentando encontrar a sua forma de sobrevivência, a igreja vai pedir dinheiro. Não, a igreja não está pedindo dinheiro. A igreja pertence ao Senhor e o Senhor cuida da igreja das maneiras mais variadas. E ela nunca deixou o seu povo sem os recursos necessários para que a obra possa avançar. Se uma pessoa não tem recursos, Deus envia outra que tem. Se alguém decide não contribuir, sendo fiel e devolvendo o que pertence ao Senhor, ele vai enviar outra pessoa, muitas vezes pode contribuir ainda mais para a pregação do Evangelho. A igreja não pede recursos, porque ela tem os recursos necessários para avançar. A igreja, em nome do Senhor, pede a sua fidelidade, porque não é a igreja que precisa do seu recurso, é você que precisa da fidelidade. Porque quando você abre mão dos recursos, você está tomando um remédio contra o egoísmo. E o egoísmo, segundo Ellen White, é a essência da depravação. É a essência de todos os pecados. E o Senhor, quando pede para você guardar o sábado, Ele está dizendo, abra mão de um dos seus dias. Você vai ter que parar com os seus trabalhos nesse dia. É um remédio contra o egoísmo. Quando Deus lhe pede para devolver os dízimos que pertencem a Ele, ou para ser generoso nas ofertas, ou generosa, Ele está dizendo, tome um remédio contra o egoísmo. Porque se você fizer isso, você tem que se quebrar. E quando você se quebra, você ajuda a minha obra a avançar. Mas você coloca o seu coração nas minhas mãos. E o Senhor não precisa do seu dinheiro, o Senhor precisa do seu coração. Você não precisa dar nada para ninguém para poder ajudar uma obra a avançar. Você precisa entregar você mesmo nas mãos do Senhor, para que a sua vida seja transformada e salva. E isso envolve fidelidade. Se tem alguém que me ouve, me assiste agora, e não tem sido fiel ao Senhor nos dízimos e ofertas, você não está ajudando a anunciar em voz forte. Você está fora desse movimento. Quem sabe até um líder da igreja adventista, mas você não é parte desse movimento. Porque o Senhor pediu, entregue-se através dos seus recursos. E eu queria pedir a alguém que não é fiel, alguém que é fiel, mas de maneira irregular. Quando pode, é fiel. E quando não pode, não é. Esse não é o nosso princípio, não é assim. No sábado, nós não somos fiéis quando nós podemos e deixamos de ser quando não podemos. Nós temos um pacto de fidelidade permanente com o Senhor. E esse pacto envolve muitas orientações bíblicas, mas eu estou batendo na tecla dos dízimos e ofertas, porque esse é um desafio para esses dias. E nós temos que provar o Senhor. O dízimo nós devolvemos ao Senhor porque é dele. As ofertas nós damos ao Senhor porque é algo que expressa a nossa gratidão. E junto com minha família, nós decidimos no ano passado, no ano da pandemia, nós precisamos não apenas ser fiéis nos dízimos, como sempre fomos, e também nas ofertas, como sempre temos sido.
Mas nós tínhamos um plano de dízimo, que é o que o Senhor já orientou, e nós tínhamos um outro plano de ofertas. E nós ofertávamos sempre a metade do percentual do dízimo, portanto, 10% de dízimo de qualquer recurso que nós recebemos, 10% de dízimos e 5% de ofertas. Mas no ano passado, quando veio a pandemia, e nós fomos provados, a sociedade foi provada financeiramente, nós decidimos aumentar as nossas ofertas e entregar 10% de dízimo e 10% de ofertas de tudo que nós recebemos. Diminuíram os recursos em nossas mãos, mas nós entregamos os recursos para a causa do Senhor, porque nós acreditamos na causa do Senhor. E por trabalhar nessa obra, eu acredito na maneira como ela usa os recursos que recebe, e por isso eu me disponho a contribuir mais. Mas porque também eu quero dizer para o Senhor, no meio da crise, eu quero aumentar não a minha fidelidade apenas, eu quero aumentar a minha dependência do Senhor. E muito dessa dependência eu expresso quando me envolvo com as questões financeiras. Por isso, o desafio a você que quer anunciar com voz forte, invista na sua fidelidade, não meramente como uma compra ao Senhor, não meramente para bater no peito e dizer o que você faz, não, mas como resultado de uma comunhão profunda, onde você abre o coração e pede para Deus lhe usar para isso. Mas além da fidelidade, o chamado para nós sermos essa voz mais forte, a mensagem do terceiro anjo, é um chamado também para o cumprimento da missão. E eu já falei sobre isso ontem e quero continuar desafiando você. Por favor, não perca oportunidades. Todos os dias Deus está pondo de maneira clara ou até disfarçada pessoas no seu caminho. Gente que vem, que faz uma simples pergunta, e essa pergunta deveria ser uma oportunidade para você testemunhar. E quem sabe algumas vezes você não dá atenção a ela. E o Senhor está dizendo, por favor, não perca oportunidades. E se as oportunidades não aparecerem, ore pelas pessoas que você crê que deveriam ter esse tipo de oportunidade. E faça contato com elas. Chame para um pequeno grupo, convide para ir à igreja, vá à casa delas. E se nada disso for possível, use um WhatsApp, uma rede social, um meio de comunicação visual. Mas, por favor, não perca a oportunidade. Eu disse, a pandemia pôs um buraco no coração das pessoas. E esse buraco precisa ser coberto com esperança. Nós temos essa mensagem. Nós fomos levantados para apresentá-la neste momento. Exatamente como um povo que o Senhor pôs na terra para ajudar a sarar as feridas dos seus filhos. E o pedido que o Senhor faz a você, seja essa voz mais forte.